conectividade entre dois usuários que estão em redes distintas, ou seja, em VLANs distintas. É isso que você vai ver nesse vídeo. Olá, senhores, meu nome é Wagner Santos, sou professor da plataforma Laboratório de Redes, uma plataforma completa para você dominar tudo sobre redes Cisco. E essa é uma aula bem rápida para te mostrar como esses dois usuários, nosso PC1 e o nosso PC2, que estão em redes distintas, nosso usuário do PC1 tem uma máquina com o IP 172.17.10 de máscara /24. Já o usuário do PC2 tem uma máquina com IP 172.17.30.30, também uma rede /24. E quando nós configuramos a nossa rede, sempre quando nós queremos separar usuários em redes distintas, nós também separamos as VLANs desses usuários. Então, primeira dica para você guardar e não esquecer nunca mais. Redes distintas, VLANs distintas. Então, nesse caso, PC1 está numa rede, então nós vamos criar uma VLAN específica para ele. PC2 está em outra rede, nós vamos também criar uma VLAN específica para o usuário do PC2. Vamos começar aqui, então, configurando nosso switch. Essa configuração a gente vai fazer toda do zero. Nós vamos configurar as VLANs e vamos também prover o roteamento entre essas VLANs. Vamos aqui no switch 1, show VLAN brief. Com esse comando nós vemos quais VLANs estão criadas nesse switch. Por padrão, no switch Cisco, sempre nós temos essas 5 VLANs criadas. A VLAN 1, que é a VLAN default, todas as portas estão sempre associadas por padrão a essa VLAN de número 1 quando você tira o equipamento da caixa. E nós temos aqui a VLAN de número 1002, 1003, 1004 e 1005, que também são VLANs padrões que vêm criadas na caixa, porém, essas VLANs são de tecnologias bem antigas que nós não utilizamos mais. Nós vamos aqui, então, no modo de configuração, conft, criar a nossa VLAN de número 10. Se eu der um exit, eu consigo, inclusive, ver qual é o range, aqui interrogando, que eu posso criar VLANs. Nós podemos criar VLANs de ID do número 1 até o 4094. Vamos criar aqui também a VLAN de número 30. E vou dar um exit, vou dar um end, show VLAN brief. Vocês vão ver que as nossas VLANs de número 10 e 30 foram criadas. E essas VLANs ganham um nome. Por padrão, esse nome é VLAN, e aí na frente vem o ID. Então aqui VLAN 0010, VLAN 0030. É possível editar esse nome. Conft, se eu entrar no modo de configuração de VLAN, eu posso aqui determinar um name, um nome, o nome que eu desejar. Então a VLAN de número 10, eu vou dar aqui o nome marketing. Vou dar um exit. Vou aqui na VLAN de número 30 e vou dar o nome, name, de projetos, por exemplo. Se eu der um end, show VLAN brief, agora as minhas VLANs têm um nome. Esse nome é bem importante para você ter uma certa organização no seu dia a dia. Perfeito. Agora nós criamos as VLANs. Qual que é o próximo passo? Associar estes usuários às VLANs. Se eu só crio a VLAN, ela não serve para absolutamente nada. O que importa? A qual VLAN cada uma das portas está associada. Esse nosso switch aqui, se eu fizer um show interface status, tem 4 portas, a 00, 01, 02, 03, sendo que a 00, 01, 02, 03 está associada à VLAN de número 1. Vamos fazer a troca, então, dessa porta E0/1 para a VLAN de número 10, a VLAN que a gente vai, inclusive, daqui a pouco, configurar roteamento para essa rede 172.17.10. Então, vamos lá, conft, eu entro dentro da interface, E0/1, e aqui dentro da interface, nós temos uma primeira configuração recomendada, que é trocar o modo de operação dessa porta. Quando eu vou configurar portas, por exemplo, que eu tenho PCs, notebooks, eu tenho impressoras, nessas portas que eu tenho esse tipo de dispositivo conectado, eu configuro a porta no chamado modo de acesso. Switch Port Mode Access. Quando eu configuro uma porta como Switch Port Mode Access, essa porta só permite estar associada a uma única VLAN, que é o que a gente quer aqui. E como eu associo agora essa porta E0/1, que eu tenho meu usuário do PC1, à VLAN de número 10, eu faço isso com Switch Port Access VLAN de número 10. Agora eu posso dar um exit, vou sair do modo de configuração de interface e vou acessar aqui a porta E0/2, interface E0/2. Ela também é uma porta que eu tenho só um único dispositivo conectado, um dispositivo que vai ter um único IP. Eu vou aqui trocar então para Switch Port Mode Access, vou colocar essa porta em modo de acesso
e vou configurar essa porta na VLAN de número 30. Agora, se eu der um end, show VLAN brief, nós vamos ver que a porta E0/1 não está mais associada na VLAN de número 1, ela, na verdade, agora está associada na VLAN de número 10. E a porta E0/2 também não está mais associada na VLAN de número 1 e passa a estar associada na VLAN de número 3. Será que eu tenho conectividade? Vamos aqui nos nossos PCs. Esse aqui, obviamente, é um ambiente virtualizado. Eu estou usando aqui o PNet Lab para fazer essa virtualização. E esses usuários, para simular eles, eu uso os VPCs, Virtual PCs, que nos dão a possibilidade de eu ter aqui um IP configurado para eu fazer testes de ping, por exemplo. Então, aqui, ó, o PC1, eu já tinha pré-configurado o IP 172.168.10.10. Já o PC2, show IP, também tem aqui um IP configurado, 172.168.30.30. Redes distintas. Será que eu consigo pingar? Ping 172.17.10.10. E esse ping não vai funcionar, por dois motivos. Primeiro que, quando esse PC tenta encaminhar esse pacote de ping lá para o 172.17.10.10, a primeira coisa que ele vê é, poxa, o 72.17.10.10 está fora da minha rede, porque a rede que eu pertenço, que é um 72.17.30.0/24, cujo IP eu tenho é o final aqui 30, é uma rede que começa num 72.17.30.0 e vai até um 72.17.30.255. Isso você aprende quando você faz lá cálculos de endereçamento IP. Sendo assim, o 72.17.10.10 faz parte de uma outra rede. Quando um PC, quando um dispositivo quer encaminhar pacotes para uma outra rede, ele tem que buscar um cara que seja uma ponte entre redes. Esse cara é o chamado gateway. O gateway é aquela pessoa, é aquele equipamento que toda vez que eu não sei como chegar numa outra rede, eu encaminho os meus dados para ele. É uma espécie de posto Ipiranga aqui dos nossos dispositivos. E tem uma regra: o gateway tem que pertencer à mesma rede que esse PC de origem. Então, esse PC tem o IP 172.17.30.30, faz parte da rede 172.17.30.0/24. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um gateway para ele no 172.17.30. alguma coisa /24. E no caso do PC1, que pertence à rede 172.17.10, eu tenho que ter um gateway nessa rede 172.17.10. Então, também, mais uma dica para você. Cada rede tem o seu próprio gateway. Um único dispositivo, um único roteador, pode ser gateway para várias redes. E isso é o mais comum que você encontra no dia a dia. E é isso que nós vamos configurar agora. Esse nosso roteador R1, ele vai se tornar o gateway para essas duas redes. Como que a gente faz isso? Eu preciso que esse switch, quando receber mensagens do PC1 na VLAN de número 10 e do PC2 na VLAN de número 30, possa encaminhar por essa porta E0/0 em direção ao R1 esses dois pacotes. Porém, tem um problema. Acabamos de configurar essa porta E0/2 e E0/1 em modo de acesso, que só permite que essas portas estejam associadas a uma única VLAN. Se eu tenho duas VLANs ou mais VLANs que eu preciso encaminhar ao mesmo tempo para uma porta, eu preciso configurar essa porta em modo trunk. No modo trunk, o switch permite eu encaminhar mais de uma VLAN, e para que eu tenha um controle, para que eu tenha um mapeamento de a qual VLAN cada pacote pertence, o switch marca cada um dos frames que são encaminhados. Ele marca utilizando um protocolo chamado de 802.1q. E nessa marcação, o que ele coloca lá dentro? Exatamente qual é o ID da VLAN. Então, vamos aqui no nosso switch 1, conft, interface E0/0, switch port mode trunk. Quando eu dou esse comando em alguns switches um pouco mais antigos, ele me dá um erro dizendo que uma interface que tem o protocolo de encapsulamento no modo automático não pode ser configurada em trunk. Qual que é esse protocolo de
encapsulamento. É esse protocolo que eu acabei de mencionar que faz a marcação ali de a qual VLAN o frame pertence. Então, nesses switches um pouco mais antigos, nós temos que configurar aqui o switch port trunk encapsulation.1q. Aqui ele me deu um erro, faltou aqui a letra T no switch. Para quem não está muito familiarizado com o switch Cisco, quando você digita um comando que dá erro, ele marca exatamente em qual momento o erro ocorreu. Esse comando vai fazer com que todo o encapsulamento seja realizado utilizando o protocolo 802.1q, que é o protocolo que a gente tem hoje para fazer esse tipo de marcação. Existia um protocolo super antigo chamado ISL, que só era suportado em equipamentos Cisco no passado, mas esse protocolo não é mais utilizado. E agora eu vou poder aqui fazer o switch port mode trunk. Agora o comando foi aceito. Quando eu faço esse tipo de configuração, eu tenho aqui um flap da porta. A porta cai e depois ela sobe. Isso é importante ter em mente, porque se você está num ambiente de produção, quer fazer esse tipo de configuração, é uma configuração que vai gerar ali alguns segundos de indisponibilidade. Agora, se eu fizer um show interface trunk, eu vou ver que essa minha porta E0/0 está operando em modo trunk, utilizando o protocolo 802.1q. E quais VLANs estão permitidas nesse trunk? De 1 até 4094. Quais VLANs estão permitidas, estão ativas nesse meu domínio? A1, A10 e A30. São sempre as VLANs que existem de fato no switch. E aqui, por fim, quais VLANs que estão de fato operacionais encaminhando dados? Por enquanto, nenhuma. Se eu aguardar alguns segundos e repetir o comando, ele vai agora permitir sim essas VLANs. Por que tem esse delay? Protocolo chamado Spanning Tree, que é um protocolo para que nós estejamos protegidos por loopings de Layer 2 que são terríveis, derrubam a rede na hora quando acontecem. E por padrão, por segurança, os nossos equipamentos switches Cisco já vem com o Spanning Tree habilitado. Agora eu já consigo fazer com que o meu frame consiga bater aqui no switch 1 e suba até o roteador 1. Mas eu ainda não tenho aquele gateway que eu falei para vocês que a gente precisa configurar. Vamos lá no nosso roteador 1 para fazer essa configuração. Aqui no nosso roteador 1, show IP interface brief para que nós possamos ver o estado das nossas interfaces. Essa nossa interface E0/0 já está ativa. Se eu fizer um show running nessa interface E0/0 para ver o que tenho configurado nela, não tenho nada. Esse equipamento está aqui zerado. Vamos fazer essa configuração. Conft interface E0/0 e aqui, para que eu consiga ter numa mesma porta, que vai ser essa E0/0, a capacidade do meu roteador encaminhar dados para VLANs distintas, eu tenho que criar o que a gente chama de conceito de router on a stick. Eu tenho que criar subinterfaces nessa interface física E0/0. Eu faço isso com um ponto e eu determino aqui um ID qualquer. Por organização, é legal você colocar o mesmo ID da VLAN. Assim você bate o olho, fica fácil de você saber a qual VLAN aquela subinterface pertence. Então vamos criar aqui a ponto 10. Aqui nós temos que determinar qual é de fato a VLAN que, quando esse roteador receber frame por essa interface e estiver marcado com esse ID que eu determinar aqui agora, ele usa essa subinterface para fazer encaminhamento de pacotes. Então aqui essa vai ser da VLAN de número 10. E agora eu posso determinar um IP. Então eu vou colocar aqui um IP 172.168.10.1, por exemplo, tem que ser um IP que pertença à mesma rede aqui do PC de número 1, que está na VLAN 10, a máscara 255.255.255.0. No shutdown para habilitar, exit. Agora eu vou criar uma outra subinterface para a VLAN de número 30, para rotear os pacotes da VLAN de número 30. Interface E0/0.30 encapsulation.1q 30 IP address 72.17.30.1 255.255.255.0 no shutdown end. Agora tem duas coisas legais a gente ver no roteador. Show IP interface brief, para ver que as nossas subinterfaces foram criadas e elas estão com estado up. Perceba que
Eu tenho a minha interface física e eu tenho duas interfaces lógicas com IPs distintos pertencentes a redes distintas. Uma outra coisa legal de ver quando eu tenho um roteador é o show IP route, a tabela de roteamento. É com base nessa tabela que o equipamento faz o roteamento. Então, ele sabe como chegar na rede 172.168.10.10.24. Se ele precisar rotear pacotes para essa rede, ele vai utilizar a E0/0.10 e ele sabe chegar na 172.168.30.0/24. Se ele precisar rotear pacotes para cá, ele manda para E0/0.30. Ambas são conhecidas aqui com código C, que diz que são redes diretamente conectadas. Esse roteador não precisa encaminhar esse pacote para um outro roteador da rede. Está já diretamente conectado nesse equipamento. Agora, se eu voltar aqui no meu PC de número 1, será que eu consigo fazer aquele ping 72.17.30.30? Não vou conseguir. Eu configurei o gateway na minha rede, mas eu não informei para esse PC que o gateway é aquele 172.17.10.1 que eu configurei lá no meu roteador. Eu vou deixar aqui o nosso roteador R1 aqui em cima aberto, e eu vou vir aqui no PC1 e eu vou configurar com IP address 172.17.10.10, 255.255.250 e o gateway é 172.17.10 na mesma rede, ponto 1. E aqui no VPC, IP 172.17.10.10, 255.255.250, 172.17.10.1 vai ser o gateway. Tem que estar na mesma rede que o próprio PC. Ele vai checar aqui se esse IP está duplicado e ele aceitou aqui a configuração. Vamos no PC de número 2, IP 172.17.30.30, 255.255.255.0, 172.17.30.1 vai ser o nosso gateway, 30.1 que está aqui no nosso roteador que nós configuramos. Então, o gateway tem que estar em ambas as máquinas. E agora, será que nosso ping funciona? Ping 172.17.10.10. E agora o ping funcionou. O que está acontecendo aqui? Esse nosso frame está indo até o nosso gateway. Esse nosso PC vê que o destino está em outra rede, encaminha a mensagem até o nosso gateway, que é 172.17.30.1. O nosso gateway sabe chegar na rede 172.17.10.0 através da sua sub E0/0.10, devolve o frame até chegar ao PC1 e o PC1 também consegue responder da mesma forma. Com isso, senhores, nós concluímos esse lab. Se você quiser mais detalhes sobre esses protocolos que nós utilizamos aqui, sobre as configurações, como que o PC1 encaminha até o gateway, fazer capturas de pacote, ir lá no roteador 1, ver a tabela de roteamento no detalhe, como que o switch consegue pegar esse frame de uma porta e encaminhar para outra, como que o 802.1q funciona, o spanning tree que eu comentei, tudo isso está 100% detalhado na nossa plataforma Laboratório de Redes, com aulas que vão desde o zero, você não precisa se preocupar, caso você não tenha nenhum conhecimento em redes de computadores, está tudo lá organizado na ordem que você precisa assistir para você se tornar um especialista em rede Cisco, porque nós vamos do zero até o nível mais avançado. Espero que essa aula tenha sido informativa para você, obrigado e até a próxima!